Bom, vamos lá então, né, gente? Primeiro, boa noite. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje para refletir um pouco sobre esse tema aí da comunicação, meios de comunicação, meio ambiente, né? Enfim, é um tema muito importante. Agradecer pelo convite. Então, me apresentar um pouco, né? Meu nome é Gabriela Guedes Teixeira, mas podem me chamar de Gabi. Eu sou participante, né? Sou militante do Levante Popular da Juventude. No final, inclusive, vou pedir um minutinho ali no final dos meus slides para dizer um pouco mais sobre o que é o Levante e tudo mais. Conheci o Levante lá em Sorocaba, né, minha cidade natal, no primeiro ano de faculdade, em 2013, quando estava começando a fazer jornalismo, e desde então participo do movimento. Né, em 2018 vim morar em São Paulo, estou morando aqui em São Paulo desde então, e agora esse ano comecei a fazer então esse mestrado aí em comunicação na Universidade do Estado do Rio, né, na UERJ. Mas acho que estou aqui especialmente para apresentar um pouco para vocês o que a gente acumulou no movimento, né, com relação a essa discussão dos meios de comunicação. Apesar disso, vou trazer algumas referências que eu utilizo no meu mestrado, que eu achei interessante, talvez, se alguém quisesse aprofundar, quiser estudar mais sobre essas questões, né? Inclusive, já compartilhei ali com a Bel um documento, né, de referências, tal, se ela quiser depois puder compartilhar com vocês, eu agradeço. E também ia pedir para vocês se apresentarem aqui no chat, se puderem, quiserem, né? Colocar quem são vocês, queria conhecer um pouco mais, assim. Infelizmente, nessa dinâmica virtual, ela, por um lado, nos possibilita, né? Poder continuar nos reunindo, né? Fazer nossas atividades, que eu acho bem importante, assim. Mas também tem esse limite, né? Dessa coisa do diálogo, a gente conseguir trocar mais ideias, assim, né? Conversar mais abertamente. Então, pelo menos a gente tentar se conhecer, se vocês puderem botar aí no chat, né? Quem são, de onde são e tudo mais, eu agradeço. Bom, eu vou compartilhar aqui deixa eu ver aqui o meu slide com vocês. Eu ia pedir para vocês me dizerem aí pelo microfone mesmo, se vocês estão vendo a minha tela. Chegou. Estão vendo aí? Uhum. Sim. Maravilha. Eu não vejo vocês, tá, gente? Então, qualquer coisa, se vocês puderem, podem ligar o microfone e fiquem à vontade. Bom, eu vou tentar falar, Bel, um pouco menos tempo, assim, vamos ver se a gente consegue chegar ali no máximo uns 25 minutos. E aí a gente vê como que a gente organiza o tempo, né? Se a gente já apresenta tudo de uma vez, deixa mais tempo para o debate no final, ou se a gente troca uma ideia agora, enfim, como vocês acharem melhor também. Mas pensei um pouco nesse tempo aí. Bom, pessoal, fui convidada, então, aí pelo Levante para vir contribuir nessa aula sobre as novas tecnologias e o poder da mídia e dos meios de comunicação, né? E aí, queria primeiro, né, partir de um pouco de como o Levante tem visto esse momento, né, que a gente está vivendo e tudo mais. Vocês, eu sei que no curso, né, estão debatendo muito a questão do meio ambiente, né, e essa questão do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade e tudo mais. E, na nossa opinião, a gente, né, vive um momento muito difícil, né, na história do Brasil, né, de diversos ataques sobre a nossa democracia, sobre os nossos direitos, a soberania do Brasil, né, né, ele é marcado, inclusive, né, no meio de crise econômica, crise social, spoiler, uma crise ambiental também, né, que então, de alguma certa forma, essa crise reforça uma movimentação do capitalismo, né, desse mundo que a gente vive, essa lógica de priorizar o lucro, então, em detrimento de todas as formas de vida, assim, né, e a gente vê isso acontecendo nesse período, e a gente acha que a gente precisa, então, lutar, né? Resistir nesse momento difícil. E que bom que estamos aqui juntos, né? Eu adorei essa mística de abertura aí com a Albujanra, né? Acho que a minha proposta aqui talvez seja a gente justamente se desacostumar com as coisas, né? Sair um pouco da zona de conforto e refletir um pouco sobre as injustiças que a gente vê, né, na sociedade, mas também como que, pelo menos, o Levante propõe que a gente possa superar alguns caminhos, né, que a gente encontra, assim. Então, o que eu pensei, assim, para apresentar para vocês, até pela essa questão do tempo e tal, é combinar um pouco, né, desse olhar mais estrutural, né, com relação aos meios de comunicação de massa no Brasil, inclusive trazendo esse debate das novas tecnologias da informação, com a forma como esse debate do meio ambiente tem aparecido, tentando dar uns exemplos aí também, nessa perspectiva de provocar mesmo, assim, né? De provocar um debate para que a gente possa, então,
aprofundar aí também na discussão, né? Então, para a gente dar um pontapé nesse debate, queria dizer que eu achei muito bom, assim, né? Eu acho que o nome da aula já traz um termo fundamental, na minha opinião, sobre a questão dos meios de comunicação, que é a questão do poder, né? E para isso, vou trazer uma referência muito importante, né? Eu estudo especialmente comunicação popular, e para nós o Levante também, né? A gente utiliza muito essa referência do Paulo Freire, que inclusive ontem, né, teria completado aí 100 anos de muito aprendizados e muitos ensinamentos. E ele, para além, né, de trazer essa contribuição de um método, né, de alfabetização, que foi muito muito importante, né, para o mundo inteiro, inclusive, ele também traz contribuições, né, para além da leitura da palavra, a leitura do mundo, assim, né? Então, do ponto de vista da comunicação, ele tem um livro que chama Educar com a Mídia, né? Novos Diálogos para a Educação, que é um diálogo entre ele e também o Sérgio Guimarães, que é um diálogo lá dos anos 80, né? Que eles estão discutindo um pouco sobre a utilização das novas tecnologias da comunicação na educação, né? E aí, especificamente, então, eles estão falando da televisão, né? Inclusive. E aí, queria partir daqui, porque, na minha opinião, ele consegue apresentar uma boa síntese, assim, né? De qual é a perspectiva que a gente deveria olhar para as tecnologias, para o desenvolvimento e tudo mais. Vou pedir licença aqui para ler, então, essa frase dele, porque eu gostaria de ressaltar e eu acho que ela permeia também o restante da apresentação. Então, ele fala o seguinte: ao pensar sobre o problema dos chamados meios de comunicação, portanto, fica claro, logo assim, de saída, que me sinto um homem do meu tempo. Não sou contra a televisão. Acho, porém, não sei se tu concordarás comigo, que é impossível pensar no problema dos meios de comunicação sem pensar a questão do poder. O que vale dizer? Os meios de comunicação não são bons nem ruins em si mesmos. Servindo-se de técnicas, eles são o resultado do avanço da tecnologia, são a expressão da criatividade humana, da ciência desenvolvida pelo ser humano. O problema é perguntar a serviço do que e a serviço de quem os meios de comunicação se acham. E essa é uma questão que tem a ver com o poder e é política, portanto. Então, o Paulo Freire ele traz essa concepção, né? Então, de que as tecnologias, né, e aí especificamente as tecnologias da comunicação, não são boas ou ruins por si só, né? Mas existe, a gente tem que entender que por trás delas existem sempre interesses e intenções, né? Então, é isso um pouco do que eu queria trazer. E, ui! Ai, já começou. E aí, para isso, queria apresentar, mostrar para vocês aqui, tem um documentário que chama Levante Sua Voz, que é de um coletivo que se chama Intervozes, que foi feito lá em 2009. É um documentário muito curtinho, tem tipo 12 minutos, assim. Eu queria mostrar um trecho dele, né, que ele vai falar um pouco sobre como se estrutura, né, os veículos de comunicação de massa que são hegemônicos aqui no Brasil, assim. Vale muito a pena ver, quem quiser, tem no YouTube mesmo, direto lá e tal, mas eu queria mostrar um trecho para vocês, porque eu acho que talvez ele demonstre o que eu gostaria de dizer de uma forma melhor, assim. Então, deixa eu achar aqui só o trecho certinho. Só um segundo. Bom, aqui. Vamos lá, então. Espero que vocês estejam ouvindo, gente. Não vejo vocês. Inclusive, eu vou botar aqui o vídeo, aí vocês confirmam para mim se vocês estão ouvindo, por favor. Direitos Humanos, em seu artigo 19, diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Ao ato de receber e transmitir informações se dá o nome de comunicação. Toda comunicação é feita e percebida pelos 5 sentidos dos animais: visão, audição, tato, olfato e paladar, e se desenvolve através da linguagem. Roberto Emanuel da Silva e Raimundo Silva são seres humanos, mas, diferentemente de outros seres humanos, eles não podem receber informações através da visão. Para transmitir informações aos seus filhos e aos demais seres humanos, Cirleide, que não tem o hábito de ler e que não tem escrito muito desde que parou de estudar na 4ª série, praticamente só usa a fala como meio de comunicação.
A fala é um meio de comunicação gratuito e, por isso, é utilizado pela maioria dos seres humanos, ricos ou pobres, que sejam dotados de cordas vocais, língua e do conhecimento do idioma local, inclusive por Roberto e Raimundo. No caso da fala, a comunicação se faz pela boca e pelo ar, que leva o som aos ouvidos dos seres humanos. Pelo ar, também passam outras ondas não sonoras, chamadas ondas eletromagnéticas. Por essas ondas, passam as informações transmitidas por meios de comunicação, como o rádio e a TV. Essas ondas saem das antenas das emissoras e chegam aos aparelhos receptores localizados nas casas, bares, restaurantes e escritórios de milhões de seres humanos. A fala é suficiente para Cirleide se comunicar com seus filhos. Mas, se ela quisesse transmitir informações a um grande número de pessoas, teria que utilizar veículos como o rádio ou a TV. Para se transmitir informação no Brasil, pelo rádio ou pela TV, é necessário que se tenha a permissão do governo para se fazer isso. A essa permissão se dá o nome de concessão pública. Ela é necessária porque o ar do território brasileiro, por onde vão passar as ondas eletromagnéticas, pertence a todos. Mas tem capacidade limitada, ou seja, não há espaço para todo mundo transmitir informação pelo ar. Sendo assim, para um ser humano transmitir informação a uma grande quantidade de pessoas, ele tem que ter, além de um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor, uma concessão pública, que será concedida pelo Estado, ou não. Para ter direito a essa permissão, o dono da emissora tem que respeitar algumas exigências da lei, como não Para ter direito a essa permissão, o dono da emissora tem que respeitar algumas exigências da lei, como não assim como o Brasil, deram quase 100% dos canais de TV para emissoras privadas. O problema é que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, o oligopólio não tem limites. O dono de uma TV pode controlar também rádios, jornais e revistas. Em outros países, como a Inglaterra, Alemanha e França, mais de 40% dos canais de TV são de emissoras públicas, ou seja, que não visam o lucro. No Brasil, apenas 11 famílias controlam a maior parte da informação que circula no país. E nenhuma delas é a de Cirlei. 25% dos senadores e cerca de 10% dos deputados são concessionários de rádio ou TV, o que significa que, para conseguir esse direito, Cirleide teria que ser amiga do presidente, ser deputada, senadora, governadora, prefeita, ter muito dinheiro ou ser ela mesma presidente da República. As famílias Marinho, Macedo, Saad, Abravanel, Carvalho e D'Alevo, Sirotsky, Queiroz, Tívita, Mesquita e Frias decidem que tipo de informação os brasileiros devem receber e quais não devem, por não terem relevância jornalística ou por não atraírem o interesse do público consumidor, segundo o ponto de vista dessas famílias, é claro. A decisão de que tipo de informação os brasileiros devem ou não receber leva o nome de linha editorial. A manipulação das informações que serão veiculadas dá-se o nome de edição. Precisa o áudio. Tá mudo, Gabi. O áudio. Ah, não. Ele fechou, né? Ah, eu acho que é quando eu boto o vídeo, ele fecha. Deixa eu voltar aqui. Bom, espero que vocês, se vocês puderem depois dar uma olhada nesse documentário inteiro, ele é muito, muito bom, assim, ele é inspirado num outro documentário também que se chama Ilha das Flores, que também é muito famoso.
recomendo os dois, assim, e ele ajuda um pouco a entender e desenvolver um pouco do que o Paulo Freire está querendo dizer com relação ao poder, né? Então, qual é a diferença entre nós e a Sir Lady, né? No caso ali do personagem do documentário, com a família do Roberto Marinho, por exemplo, né? Justamente essa capacidade de poder decidir o que será veiculado e transmitido, né, para o conjunto do país, assim, né? Então, na verdade, essa forma de estruturação dos meios de comunicação, sim, ele é muito bom mesmo. Mas essa forma de estruturação dos meios de comunicação de massa no Brasil, né, que ele mostra aqui que é um oligopólio, né, tipo, é mais que um monopólio, inclusive, ela é extremamente injusta justamente porque ela impede, inclusive, né, que nós, enquanto cidadãos, exerçamos o nosso direito de nos comunicar, né? E aí, nesse sentido, queria trazer aqui para a gente... eu descobri que eu posso, inclusive, olhar vocês agora, gente. Eu posso só ir mudando o slide, ótimo. Para a gente pensar um pouco, então, olhar um pouco na prática, né? Como que isso vai se desenvolver, e aí pegando um pouco desse tema da questão ambiental, assim, né? E aí queria trazer, então, para a gente refletir, algo que eu acho que deve estar bem latente na vida de todo mundo aqui que paga um boleto na vida, né? Que é o aumento da energia elétrica, né? Esse mês agora, todo mundo deve ter pago aí uma conta mais cara, né? Que é algo que, enfim, envolve o conjunto da sociedade brasileira e é de nosso interesse, né? Tanto entender o porquê que isso acontece, quanto entender como que se soluciona um problema concreto, né? Que está colocado, assim. E aí, nesse sentido, tentando olhar um pouco, né, qual tem sido o papel da mídia, assim, né, na cobertura dessa questão energética. E tem sido muito, e aí olhando, né, pesquisando um pouco sobre isso, assim, a linha principal que tem se defendido é que justamente essa crise energética que a gente está vivendo hoje tem relação com uma crise hídrica, né, que a gente vive aqui no Sudeste, especialmente, a maior dos últimos 90 anos, né, e tudo mais. Exatamente. Absurdo, né? Um absurdo. E aí isso tem... Então, a justificativa, né, que a mídia apresenta é a mesma justificativa, né, inclusive das empresas, né, dos donos das hidrelétricas, dos donos das distribuidoras de energia elétrica e do próprio governo federal, né, que inclusive permitiu com que essas tarifas abusivas fossem cobradas, né, agora nesse momento, inclusive de pandemia, enfim, etc e tal. Então, existe tanto uma tentativa de justificar, né, por um viés natural, né, de que, bom, então é que, né, a chuva, né, impediu com que a gente tivesse reservatórios cheios e, portanto, temos que pagar mais caro pela energia. E aí peguei aqui um caso bem extremo, assim, para a gente analisar, né, o papel que a mídia pode cumprir, né, num cenário como esse, por exemplo, que é de não só naturalizar, né, um problema como esse, que é político, como também acusar que o culpado disso tudo é o povo, né? Então, se nós, né, que estamos gastando energia, água, né, a mais, né? Então, vamos fazer aqui uma reportagem, por exemplo, dando dicas, né, de como economizar energia elétrica, né? E aí, assim, eu mesma fui lá olhar, né, gente, diquinhas de economizar energia elétrica hoje em dia, né? Talvez vale a pena, assim, né? Mas por exemplo, uma lógica que, por exemplo, nem reflete a possibilidade de que o aumento dessa energia elétrica vai fazer com que muita gente não tenha mais acesso à energia elétrica, né? Que não é simplesmente uma questão de racionamento, de mudar os eletrodomésticos, né? Para que isso pode ser uma condição de uma parte da sociedade, né? Da população. Mas aqui, então, a gente vê que a mídia, então, utiliza esse poder, né? Os donos dos veículos utilizam esse poder para reforçar, inclusive, seus interesses políticos e econômicos, né? E aí queria trazer esse caso aqui da questão energética, que aí tem sido questionada, inclusive, né? E aí, bom, vocês poderiam falar, bom, então, mas assim, estamos falando ali do G1, né, da Rede Globo, da TV, do rádio, né, que são veículos que, a princípio, não aparentam ter muita possibilidade de diálogo, de questionamento, de crítica, apesar de não ser verdade, né, porque a TV, ela, de alguma forma, escolhe também não ter esse caminho de volta, né, de ouvir o telespectador e tudo mais, vai falar, não, mas então vamos para as redes sociais, né, redes sociais a gente tem, né, toda a possibilidade de fazer um diálogo,
Gente, como assim, né, Sandro? Pois é. Podemos falar disso também. Vamos para as redes sociais, né? Porque lá a gente tem possibilidade de mais diálogo, de mais conversa, né? E aí, bom, acho que só acredita nisso quem nunca teve ou nunca viu um bom debate, uma boa discussão nos comentários do Facebook ou mesmo no Zap da família, assim, né? Então, acho que tem várias questões para a gente refletir, assim. E aí queria refletir sobre 2 pontos de vista, principalmente, assim, né, com relação às redes sociais, que acho que é um debate que, assim, a gente pode, inclusive, se deixar, né, é um debate super atual, né, que acho que todo mundo está tentando entender um pouco, né, o que isso significa e qual que são as consequências, né, dessa forma de comunicação aí na sociedade. Mas algumas questões, assim, né. Uma que a gente refletir o seguinte, assim, se esses veículos, né, se esses meios de comunicação, a gente não precisa pagar para utilizá-los, né, eles são de graça, a gente só vai lá e faz a conta, da onde que sai, né, esse dinheiro, então, né, que essas empresas ficam bilionárias, né, são as maiores empresas, inclusive, do mundo, né, a Google, principalmente, etc., o próprio Facebook, né, que é dona do WhatsApp, etc. e tal, né, então, da onde que sai, né, o dinheiro dessas empresas, assim, né? E aí, quando a gente vai ver, na verdade, né, se nós não estamos pagando pelo produto, o produto provavelmente somos nós, né? E aí eu queria até recomendar um documentário, assim, para a gente aprofundar, quem quiser e tal, que é da Netflix, né? Que é aquele sobre as redes sociais. Desculpa, gente, eu esqueci o nome dele, mas está no documento de referências que eu mandei para vocês. E aí eles vão pautar um pouco isso, assim, né? De como é que tem dilema das redes. Muito obrigada, isso mesmo. Eles vão pautar um pouco isso, então, né? Como é que tem funcionado essa troca, né? De informações, né? De dados, principalmente, dos usuários com as empresas, né? Tanto de publicidade e propaganda, né? Para venda dos produtos, quanto, inclusive, para candidaturas, né? Para candidatos em processos eleitorais, que vai desembocar, por exemplo, no que a gente viu no Brasil em 2018, no processo das fake news e tudo mais, né? Então, eles perguntam, tipo, cara, como que você conseguiu meu número, assim, né? Umas coisas, às vezes eu recebo umas ligações. Uma vez eu recebi uma ligação, assim, sei lá, da Claro, né, da NET, tipo, a gente ficou sabendo que você assinou um outro contrato, tipo, mas como vocês sabem, né, da onde... E é justamente aquele declaro que li concordo, né, dos termos de uso das redes sociais, eles significam em grande medida isso, né, que nós estamos aceitando, inclusive, doar aí os nossos valorosos dados. E eu acho que daí também, para além disso, do ponto de vista da comunicação e dessa questão da troca e do diálogo, as redes sociais, elas também, e a gente tem que entender isso, assim, que elas, da mesma forma que elas são empresas, portanto, elas também têm seus interesses e também vão se organizar nesse sentido. Então, todo mundo, acho que já deve ter ouvido falar de alguma forma, né, que as redes elas se organizam nos algoritmos, né, ou seja, né, o código que os programadores utilizam para determinar como que vai se organizar ali aquela determinada rede, né? Isso significa que cada usuário, né, vai ter uma timeline diferente, por exemplo, né? Isso significa, portanto, que o que a gente pode até compartilhar e publicar o que a gente quer, né? Entre aspas, porque isso tem o limite das leis, né? Os limites inclusive das regras das redes sociais mesmo. Mas nem todo mundo vai receber, inclusive, isso que a gente está publicando, né? Inclusive porque o algoritmo dessas redes, ele de alguma forma tenta nos obrigar a investir, né? A impulsionar essas publicações para que elas tenham maiores alcances, né? Então vejam, né, que é uma lógica que, ao contrário de ajudar a democratizar, né, a comunicação, ela em alguma medida reforça também essa lógica até um tanto autoritária mesmo de comunicação, assim, né? E ao mesmo tempo sai com essa coisa de serem neutras, né? De estabelecer uma rede de diálogo no mundo, assim. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com aquela frase inicial do Paulo Freire, assim, né? Que ele diz, bom, eu acho que se fosse para atualizar, assim, eu falaria, bom, não somos contra ou a favor, né, das redes sociais por si só. Elas podem ser utilizadas, sim, como ele inclusive defende nesse livro, a utilização da televisão, né, para refletir criticamente, inclusive, sobre o que a TV apresenta, assim.
mas que a gente tem que entender que não é um espaço neutro, né? Que não tem interesses econômicos e políticos de fundo, assim, né? Então, para a gente refletir um pouco sobre isso. A partir disso, então, a gente se pergunta, bom, né? O que fazer, né, diante de uma sociedade que tem uma estrutura, né, construída, determinada, né, capitalista, em que muitos, né, são explorados por poucos exploradores e que utilizam, então, esses veículos, né, esses meios de comunicação para reforçar suas ideias na sociedade, né? E aí a gente do Levante tem essa arma, assim, né, que é a comunicação popular, que inclusive também tem muita relação, sim, com a educação popular do Paulo Freire. Tem um comunicador que eu gosto muito, assim, da referência dele, que é o Mário Kaplum, que ele vai fazer, então, essa correlação, assim, né, entre a educação popular do próprio Paulo Freire com a prática, né, e o exercício prático mesmo do direito da comunicação, especialmente através dos movimentos populares, nesse caso, né, que se organizam, né, em torno de um projeto, né, de país e sugerem, né, propõem isso para a sociedade, né. E a comunicação popular, então, ela é esse instrumento, então, de reflexão crítica, né, sobre a realidade, né, e de colocar, então, o povo, né, a classe trabalhadora, enquanto sujeitos e protagonistas da superação desses problemas, né, que a gente identifica como, por exemplo, a questão ambiental que a gente está discutindo mais aqui hoje, né. E aí, então, para dar um exemplo, né, disso, trouxe aqui também um contraponto, assim, né, que não é hegemônico, né, então contra-hegemônico, dessa linha que se apresenta. Então, não sei se todo mundo conhece, mas aproveitando também para apresentar para vocês o Brasil de Fato, que é um jornal que é parceiro do Levante há muito tempo, assim. E aí aqui trouxe também um artigo, né, do Movimentos Atingidos por Barragens. Vou já apresentar o MAB para vocês, tem um outro slide sobre isso, mas para dizer que é isso, assim, né? Existe esse contraponto, né? Existe essa tentativa de construção de uma comunicação alternativa, e que é necessário, inclusive, fortalecer, né? E mostrando que, inclusive, tem possibilidades, né? De disputa, de construção e tudo mais, né? Então, para trazer um exemplo aqui para vocês, né? E o MAB, daí, por outro lado, né? Da mesma forma que os veículos e as grandes empresas de energia estão defendendo essa tese, né? Da crise hídrica, maior dos últimos 90 anos, o MAB, pelo contrário, ele está defendendo que isso é uma escolha política, né? É um projeto, né? Que se utiliza, né, de fundo essa argumentação da crise hídrica para justificar um aumento da tarifa de energia, né? Para os, né, donos das empresas de energia e para botar na nossa conta, né, no fim das contas. Então, nada melhor do que o próprio MAB para falar para vocês aqui um pouco melhor sobre isso. Então, eu pedi para os companheiros e companheiras do Movimentos Atingidos por Barragens, que são nossos parceiros também do Levante, para fazer um pouco esse vídeo aqui, para se apresentar um pouco para vocês. E, enfim, acho que eles também, dessa forma, né, conseguem dizer melhor do que eu o que eles acham sobre essa questão que está colocada. Então, eu vou dar o play aqui, vamos ver. Gabi, você precisa desativar seu microfone, senão a gente ouve com eco. Ah, tá bom. E eu que desativei aquela vez. Ah, pronto. Obrigada. Perfeito. Jovens confusos com a tecnologia, gente. Eu sou bem ruim nessas coisas, mas enfim, obrigada, ótimo. Vou desligar aqui, então eu vou dar o play no vídeo. Olá, boa tarde a todos e todas. Um forte abraço aos estudantes do Instituto Federal de São Carlos. Meu nome é Biratã, todos me chamam de Bira. Sou militante do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. O MAB é um movimento social de caráter nacional que organiza em todo o nosso país famílias que tiveram, de alguma forma, a vida impactada pelas consequências de construção de barragens ou consequências do nosso modelo energético e mineral vigente. No movimento, uma das nossas principais lutas é para permitir que as pessoas se tornem protagonistas da sua própria vida. E para que o povo se torne protagonista das tomadas de decisões naquilo que diz respeito a como a nossa sociedade vai se relacionar com o meio que nos cerca e os recursos naturais que nos são disponíveis.
Na nossa avaliação, na sociedade hoje, o que principalmente dita como vai se dar essa relação, infelizmente não é a ciência, não é a lógica, não é a academia, não é o bom senso e muitas vezes não são nem as leis, por mais imperfeitas que sejam. Infelizmente hoje, quem dita com mais força como vai se dar essa relação é o poder do capital, é o poder do dinheiro, é o poder financeiro, são os interesses financeiros. E isso faz com que nós vejamos casos como o que aconteceu em Mariana, depois se repetiu em Brumadinho, faz com que nós vivenciamos momentos como o que estamos passando agora, com a crise hídrica, com um modelo energético que faz com que, embora nós tenhamos uma das fontes de geração de energia mais baratas do mundo, através das hidrelétricas, as famílias brasileiras estão pagando uma das contas de energia mais caras do mundo. E, na crise hídrica agora, esse modelo que coloca no centro as corporações e o poder financeiro diz que agora, por conta a crise, ela é causada por São Pedro, mas nós contestamos muito isso, né? Inclusive, no MAB temos um artigo que contesta os dados apresentados pelo setor elétrico, que hoje tem taxas de lucro maiores do que operadoras de cartão de crédito, e num ano de baixa atividade econômica, com uma estiagem que não é das mais severas que nós já vivemos, mas apresenta lagos de hidrelétricas com níveis baixíssimos e contas com valores absurdos. Enfim, para fazer frente a tudo isso, nós no MAB lutamos pela construção de um projeto energético popular. É um projeto que coloque os interesses do povo, que coloque as demandas populares no centro da tomada de decisões. E que faça com que o modelo energético resolva, sim, os problemas do povo, e não o problema dos acionistas. Para saber mais sobre as nossas lutas, pelas nossas lutas, acesse nossas redes sociais. Água e energia não são mercadoria. Muito bem, gente. Então, esse é o Bira aí do MAB, né? É nosso parceiro aí. Então, ele está trazendo alguns questionamentos, e aí, para a gente ir para os finalmente também, que é muito interessante a gente refletir, assim, se a gente conhece o MAB, né? E se a gente não conhece, o porquê que a gente não conhece, né? Que é justamente, inclusive, pela falta, né? A falta da possibilidade, né, dos movimentos populares entrarem em cena, inclusive, nos meios de comunicação, né? E aí, para encerrar, né, penúltimo slide aqui, para a gente refletir, assim, né? Porque, enfim, também não dá para a gente ficar só apontando as críticas, né? A gente também tem que apontar o que a gente quer. E nesse sentido, o Levante, o MAB também, a gente defende muito a necessidade da construção de um novo projeto para o Brasil, né? Um Brasil que tenha, de fato, uns meios de comunicação democratizados, né? Que a população possa não só ter voz, como vez também na construção desse projeto, assim, né? Que possamos também, né? Ter um Brasil mais sustentável, né? Que respeite, de fato, o meio ambiente e a vida, acima de tudo, né? Isso para dizer duas pautas que são essenciais, que a gente está discutindo aqui, mas o projeto popular definitivamente envolve aí uma série de lutas, né, da classe trabalhadora. E, por fim, então, chamar vocês, né, para conhecer mais o Levante também, quem quiser tiver interesse, né, de conhecer mais, discutir mais com a gente. Nós somos um movimento de juventude, né, que nos nacionalizamos, né, nos tornamos um movimento nacional lá em 2012. Aqui em São Paulo existe, então, desde então também, né, desde 2012. E aí a gente segue nessa luta, assim, né? Seja para resistir, né, aos ataques, né, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, como também, né, de seguir nessa construção do projeto que a gente acredita, assim, né? Então, encerrando aqui, dizendo que a gente acredita, por outro lado, que da mesma forma que nem tudo sempre foi assim, que as coisas também não necessariamente precisam continuar assim, né? A gente precisa se organizar, né? Estar juntos nesse momento difícil, para que a gente possa superar esse momento e construir dias melhores, né?
Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aqui nas discussões. E passo a bola para vocês aí, Bel, para a gente seguir no nosso debate. Se tiverem dúvidas, complementos, contribuições, fiquem à vontade. É isso. Obrigada, Gabi. Acho que dá para a gente fazer assim, passar a palavra para o Sandro. Enquanto isso, você dá uma olhadinha no chat, né? Porque tem alguns comentários, tem as apresentações dos participantes, aí você dá, né, tem uma visão panorâmica para depois, no finalzinho, voltar a ter um tempinho para fazer os seus comentários. Ok? Sandro, querido, com os conceitos de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, que também tem muito a ver com o poder da mídia, por isso que a gente aproximou esses dois assuntos no dia de hoje. Perfeito. Vamos lá. Eu ainda estou um pouco quebrando a cabeça como que a gente faz, porque a minha fala vai precisar ser muito dialogada. Eu vou jogar muitas perguntas e a gente vai navegando pelas respostas, né? Então, eu preciso ver como é que a gente vai fazer com relação a tempo, e acho que fazer isso, talvez mais essa meia hora para isso, nesse jeito, dialogado, mas para a gente ter um momento de juntar tudo, né? Até porque, como você disse, Bel, não é tão distante, não. As questões que a Gabi colocou são muito, muito próximas, né, das coisas que eu também acredito, e eu gostaria também de destacar. Bom, então, primeiro Bom, acho que ninguém aí me conhece, fora a Silvia e Bel, né? É uma alegria muito grande, principalmente por estar revendo vocês duas, depois de quase 2 décadas, né, Bel e Silvia? Muito legal. E em projetos que nos encheram de orgulho, né? Seja o SESCAR, seja o Coeduca, ou os coletivos de modo geral. Acho que foi um marco, pelo menos na minha vida foi um marco, eu sei que na vida de vocês também é uma coisa que está até hoje. Foi um projeto de formação de educadores ambientais com essas temáticas todas que vocês estão vendo, e vocês vão ver até o final metade de outubro, né? Até 11 de outubro, até esses encontros que vocês vão ter. É muito bacana mesmo rever vocês, e estou bastante feliz mesmo. Essa proposta, né, da Bel de discutir um pouco o desenvolvimento sustentável, ou a crítica ao desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, me é muito cara. Eu sou professor na Universidade de Campinas, num curso de Engenharia Ambiental e Tecnologia em Saneamento Ambiental. Desenvolvo uma disciplina de Educação Ambiental, que não é uma disciplina de educação ecológica, é mais uma disciplina de educação política, né? Uma pergunta que a Renata colocou agora aqui, se o curso é sobre meio ambiente ou ideologia política. Eu quase que perguntaria se tem diferença, se dá para separar uma coisa da outra. Seguramente, pelos convidados que vocês vão ter, vocês não vão ter um curso prioritariamente de ecologia, né? Entender ecologia de ecossistemas, vocês vão entender o meio ambiente pela dimensão ecológica e política, porque elas são indissociáveis, porque não dá para realmente separar uma coisa da outra. E isso já diz muito sobre qual meio ambiente nós estamos falando, de que sustentabilidade nós estamos falando, né? Então, nós vamos navegar nessa linha que é complicada, né? Que é de não separar, porque o mundo ensina para a gente, a ciência ensina para a gente, inclusive, a separar as coisas, a dividir, né? A gente, até quando a gente tem um problema, a gente tem até na nossa linguagem, né? E aí a Gabi pode falar melhor do que eu, né? Quando a gente tem um problema, a gente, peraí, isso está muito complicado, vamos por partes. Vamos por partes, quer dizer, pegar um problema e dividir ele em partes, mas quem disse que dividir um problema em partes é a única forma de solucionar o problema? Tem gente que pega problema e primeiro quer ver o todo, depois vai entender as partes. Isso é totalmente diferente da forma como ensinam a gente. Então, a gente tem uma discussão bastante importante aí sobre se é uma questão de meio ambiente ou de política. É as duas coisas, desculpa, são as duas coisas, e são indissociáveis, né?
Isso é uma das coisas que eu espero que a gente chegue a conclusões. A outra coisa que também acho que é introdutória, gostaria muito de falar, é que eu venho aqui como educador ambiental, né? Como eu sei que a Silvia e a Bel são, né? Imagino que a Gabi também seja, a gente tem a dimensão educadora na nossa fala. E isso é bastante importante para diferenciar, e eu vi um pouquinho das apresentações, para tentar diferenciar o que é gestão ambiental do que é educação ambiental. As duas são duas ações muito importantes para o enfrentamento da crise ambiental. Fantástico. Mas é bastante importante também a gente perceber que essas duas coisas devem ser interligadas, mas não são a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente tem projetos de educação ambiental que dizem que a gente precisa criar uma multa ou penalizar as pessoas quando elas cometem alguma coisa errada, nós não estamos falando de educação. Não estamos falando de gestão, que é um processo de você mudar um comportamento sem ser crítico, sem respeitar a pessoa, sem escutar, é outra coisa. Então, como nós começamos falando de uma citação de Paulo Freire, lembrando que ontem foram 100 anos do nascimento dele, nós não podemos pensar em outra educação que não passe pela questão do diálogo, da dimensão política, da questão da não neutralidade, da educação da ciência, etc. Eu até tenho, Gabi, mas isso é uma coisa para a gente discutir em outro momento, alguma desconfiança sobre a frase do Paulo Freire, se a televisão quase diz que é neutra, né? Que o problema é como se usa. E aí eu fico um pouco incomodado, né? Porque a gente sabe que a tecnologia também não é neutra, a ciência não é neutra, a produção da ciência não é neutra, ela parte de certos pontos de vista, parte de certos recortes que a gente faz no mundo de dados, então nada é neutro, né? Então, mas é para discutir em outro momento, mas achei bastante interessante, me deu uma chacoalhada aqui na minha cabeça. Então, essa segunda fala minha, né, sobre a dimensão educadora, é muito importante para mim, porque assim, eu não venho aqui para dizer o que é desenvolvimento sustentável e nem o que é sustentabilidade, ou o que deixa de ser uma coisa ou deixa de ser outra. Eu acho que a minha fala vai muito na direção da primeira fala da Gabi, que foi dizer que o papel dela era... Puxa vida, Gabi, você usou um verbo que eu traduzo como incomodar, mas você não usou, você usou um outro verbo. Qual foi que você usou? Acho que era desacostumar, né? Era relativo ao poema, né? Que o Bujanra desacostumar, mas é isso, gente. O papel da educação não é dar respostas, é ensinar a fazer perguntas, é ajudar você a fazer perguntas. E para isso, a gente precisa que as pessoas fiquem incomodadas. Ninguém faz perguntas se estiver cômodo. Se a gente estiver cômodo, a gente não sai do lugar. A gente fica onde está. Então, o papel da educação é o de incomodar, porque as pessoas incomodadas, quer dizer, ou fora de uma tranquilidade, ou fora do seu lugar, porque cômodo quer dizer isso, né, o meu lugar, você gera perguntas, e esse é o papel. Então, esse é o papel meu hoje, é de questionar esse tal desenvolvimento sustentável, não para dizer que tem um outro modelo, mas para a gente discutir, e cada um de vocês depois se posicionarem sobre essa questão. Certo? Esses são os meus combinados de começo, né? Como a Gabi, eu também separei um videozinho, aliás, eu gosto do vídeo que você passo em aula, gosto muito desse vídeo aí, assistam inteiro, gente, é muito legal. Eu vou passar um outro que eu vou precisar dar spoiler, porque o filme está narrado em chinês e tem legenda em inglês, o que é sacanagem. Então, eu preciso dar spoiler. É um videozinho de 6 minutos, apresentado no stand oficial da União Soviética. Olha como eu sou antigo, né? Da Rússia. Aliás, não foi nem da Rússia, desculpa, foi da China. O stand oficial da China na Rio+20, em 2012. Então, a gente teve aquele evento, todo mundo conhece ou lembra, né? E a China apresentou esse vídeo representando uma boa experiência de desenvolvimento sustentável. E eu quero mostrar para vocês, porque é um documento oficial da China. O vídeo conta a história de uma menina, que vocês vão ver que é um personagem fictício, porque conta vários anos de um certo território, e é a mesma menina sempre. Então, obviamente, é um personagem, essa menina, que vivia no deserto de Kubuti, vivia mal, aí você vai ver
que ela vive mal, que os pais dela têm muita preocupação porque eles moram a 12 dias a pé de um hospital, e isso é bastante perigoso, muitas crianças morrem no caminho, que aquela menina nunca ia ter a educação igual aos primos dela e parentes delas da cidade, e que alguma coisa precisava acontecer. E aí acontece, tem uma tempestade de areia, cai uma parte da casa e o avô dela morre. O avô dela morre e o pai toma uma decisão, pois olha, eles tomaram uma decisão, os tios, que nunca tinha sido tomado antes, que era unir aquela vila, aquele vilarejo, ao resto do mundo, ao mundo exterior, construindo estradas. Aí fizeram 1, 2, 3, 4, 5 estradas, mas para proteger as estradas no deserto das areias do deserto, eles resolveram plantar em volta das estradas para poder proteger a estrada não ser engolida pelas areias do deserto. Nessa hora de plantar, eles sacaram que era interessante plantar coisas de caráter econômico, assim podia gerar uma economia, e isso revolucionou todo aquele vilarejo, aquele território, de modo que eles não precisavam mais sair do deserto. Eles transformaram o deserto, e aí eles agora têm uma escola, eles têm um bairro, mostra a casa dela, etc, etc. E aí a vida deles realmente passou a ser uma coisa bastante boa, e isso é entendido como um bom exemplo de desenvolvimento sustentável. O resto, as imagens e a música falam por si só, tá? Então, spoiler dado, o final é feliz, e no final tem um texto dizendo, né, que tem uma instituição por trás dessa transformação toda, que eles estão, inclusive, responsáveis por transformar outros desertos, né, numa coisa boa, como aparece lá. Certo? Vou tocar o vídeo agora. Por favor, rezem para todos os deuses que vocês acreditam. Tá aqui, deserto de Kubuti. Compartilhar. Vou desligar o meu som. Papá. Chegou a imagem? Tá bom, então eu vou tocar.我刚出生的时候，就闻到了空气中沙子的味道，那是库布齐的味道。大人把这片沙漠叫做死亡之海。妈妈总是担心我生病，因为没有通向外面的公路。我们家离最近的医院要走12天，有的孩子就病死在茫茫的沙漠里。最疼爱我的爷爷一直想把我送给城里的亲戚，他说在沙漠里就要受一辈子的穷，离开沙漠才会有活路。可一场春天里的沙暴压塌了我的家，也永远带走了我的爷爷。父亲没有哭泣，在默默地抽完了一根烟之后，他离开了家。沙漠里的人要想活下去，必须要修一条通往外面世界的路。父亲说，这件事祖祖辈辈都没有人做过，但是为了库布齐的孩子们，必须要做。沙漠里终于通了第一条路，紧接着是第2条、第3条、第4条、第5条。大人说，这些路就像是身体里的血管，有了它，沙漠就有了生命。
沙漠吞掉刚修好的路，父亲和叔叔们决定再做一件祖祖辈辈都没有做过的事情：种树、种草、种药材，用绿色制服那片曾经的死亡之海。父亲说，只有这样才能给库布齐的孩子留下一片更好的沙漠。谁能想到，绿色不仅挡住了沙暴，而且还让沙漠里的牧民富了起来。爸爸妈妈不仅种甘草、养牛、开小餐馆，甚至还当上了股东。库布齐沙漠里有了新家，有了森林，有了美丽的公园和干干净净的空气。沙漠里有了一所新的学校，我们终于可以像城里的孩子一样上学了。我告诉你一个秘密，学校里的饭菜比妈妈做的还好吃，因为沙漠里的蔬菜、水果、羊肉都非常的鲜美。我最喜欢画画，画我喜欢的太阳和这片充满绿色的沙漠。老师说，沙漠也是宝藏，有好多好多的资源，有最干净的水和阳光。我的未来就在库布齐沙漠里。Sun Yuan is a student at the Ilian East School. Her story cannot be separated from an enterprise named Ilian. With the support of the Chinese government, Ilian has developed an oasis in Kubuchi of more than 5,000 square kilometers over the past 24 years, equaling 1/7,000th of the world's desert land. It has also contributed a sustainable development model through socialization, marketization, industrialization, and commercialization, which has created over 100,000 jobs and has helped 130,000 people emerge from poverty. Ilian is committed to further develop 10,000 square kilometer oases all over the world in the coming 10 years. Vocês acabaram de ter uma experiência de como a gente ouvia disco, quando a gente mexia na rotação do disco, né? Rotação de 33 ou 45 rotações, eu vi é isso. É assim que a gente ouvia. Diga, Alessandra, o que você não entendeu nada? Como é que eu posso ajudar? Dá para fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que eu não estou acostumada com o idioma, assim, eu não entendi, assim, não entendi praticamente nada. Tá, você ouviu o resumo que eu fiz antes? Eu ouvi, mas não entendi, não consegui associar. Tá, muito bem. Se você puder repetir, eu agradeço. Lógico.
O filme retrata uma situação de uma comunidade, uma aldeia, um grupo de população nômade que mora num deserto chamado Kubuti, na China, e é apresentado como um lugar que é o fim do mundo, né? É apresentado como um lugar extremamente pobre, um lugar sem nenhum tipo de recurso, né? E eles tomam, segundo o vídeo, tomam uma decisão de construir estradas para poder se conectar com o mundo exterior. E ao construir essas estradas, eles percebem que precisam proteger as estradas para que o deserto não passe por cima das estradas, tipo a Transamazônica, lembra da década de 70, que construía a Transamazônica e a floresta tomava a estrada de volta? Então, para não acontecer isso, eles resolvem vegetar o deserto, e para não vegetar com qualquer coisa, eles vegetam com plantas medicinais, com árvores que dão algum tipo de produto, né, de economia. E isso faz florescer a economia daquela região, inclusive daí com investimentos em escola, em apartamentos, em bairros. E aí eles chamam isso de um projeto de desenvolvimento sustentável. Alguém pode complementar alguma coisa que percebeu do vídeo, além desse resumo rápido? Gostaram? É um bom exemplo de desenvolvimento sustentável? Satisfaz a ideia de sustentabilidade que vocês têm? Por favor, Larissa. Oi, boa noite. Um elemento que me chama a atenção assim, no vídeo é como é a estrada, né? Que é assim, essa grande veia que traz vida ao lugar. Uhum. Então é uma coisa que eu fico me questionando, né? Foi um aspecto do vídeo que me chamou a atenção. Assim, sinceramente, eu achei bem bizarro o vídeo, né? Toda essa questão de passar essa ideia do desenvolvimento a partir de trazer coisas externas para uma realidade local, mas principalmente é isso, né? A questão da estrada como é o que trouxe vida e tem que ser protegida para fornecer todas as outras estruturas para o lugar. Muito bem, é bizarro. Será que foi a estrada ou a revegetação que trouxe toda a vida, né? Bom, o vídeo diz para a gente que essas duas coisas estão juntas. A revegetação foi feita para proteger as estradas, né? Mas aí tem que fazer uma pergunta, que talvez seja o que para a Larissa incomodou um pouco, que ela chamou de bizarro. Estradas para trazer vida para aquela região, para aquela comunidade. Então, quer dizer que não tinha vida antes? É isso? E se não tem, a minha pergunta mais óbvia é por que raios aquele pessoal foi para aquele lugar? Como é que é? Eles foram expulsos de alguma cidade chinesa grande e foram para lá no meio do deserto? Ou não? Por que esses caras estavam lá, já que era tão ruim morar lá? É claro que eu sei que ninguém sabe a história daquele lugar, né? Até porque o que a gente sabe daquele lugar é contado pelo governo da China, que tem interesses também, certo? Então, a gente não sabe a história, a gente vai ter que supor. E talvez, para supor, a gente possa comparar com situações que a gente conheça mais tranquilamente, mais próximo, né? Populações que moram em regiões áridas no Brasil, né? Que moram naquelas regiões. Por que será que as pessoas moram naquele lugar? Por que elas estavam lá? Se é tão ruim. Sônia, você quer dizer alguma coisa? Eu fico pensando, fazendo um paralelo às questões... Vamos imaginar uma roça, muito antigamente, né? As pessoas moravam... A maioria das pessoas viviam em lugares onde não tinha muito recurso mesmo. E elas aprendiam a viver lá. E muitas vezes o hospital, que agora, né, nesse vídeo, faz tanta diferença, naquela época não era assim. As pessoas sabiam lidar muito bem com as plantas medicinais, elas se viravam com o que elas tinham, porque era aquilo, não dava para inventar, né? Eu, por exemplo, cresci numa cidade muito pequena
claro, né, num outro contexto, mas eu escutei muita história das minhas avós, que elas eram pessoas, a maioria delas viveram em campo, na roça, e elas sabiam tudo de planta medicinal. Então, elas curavam o sarampo com chá de sabugueiro e resolvia, né? Então, e mesmo que quisesse o médico, não tinha médico disponível assim, né? Era coisa rara, né? Para cidades pequenas, muitas vezes. Até mesmo hoje, imagine, eu estou falando de uma cidade de 10 mil habitantes, hoje, e os médicos vão lá para fazer plantão, né? Um ou outro acaba morando na cidade, né? E a gente está falando de uma realidade de hoje ter um curso de medicina em cada esquina, né? E mesmo assim ainda há uma necessidade grande, né? Agora imagine isso lá na década de 40, na década de 50, nessas regiões. Então o médico era meio que um objeto de luxo, né? E as pessoas tinham que se virar. Elas conseguiam ser felizes? Com certeza, né? O que era felicidade para elas? Era aquilo, era o que elas tinham, né? Elas tinham que lidar com aquilo. Então, você não pode querer uma coisa que você nem supõe como é que é, né? Então, mas seria tão bacana se a gente morasse na cidade. Não, isso nem passava pela cabeça da maioria deles, né? Agora, num contexto atual, uma pessoa que mora num lugar onde é bem abandonado, né? Ela tem um apelo da mídia muito forte, né? Essa questão. A televisão chega em todos os lugares, né, gente? O celular também está chegando já em todos os lugares. E aí as pessoas começam a questionar. Por que eu não posso ter tal coisa? Se eu morar na cidade, eu vou ter, né? E aí começam a criar necessidades, que muitas vezes nem teriam, né? As pessoas passarem a vida delas inteira sem ter um shopping na cidade. A partir do momento que elas conhecem o shopping, elas querem que na cidade delas tenha um shopping, né? Eu vejo bem por aí, né? Eu fico imaginando essas questões. O que é desenvolvido para nós? Depende de onde a gente está, do que estamos falando, né? Eu penso isso. Muito bem. Então, vejam, gente, espero que esteja ficando um pouco mais claro esses meus questionamentos a este tal modelo de desenvolvimento sustentável apresentado pelo vídeo, que, como a Gabi acabou de falar, tem uma questão de poder por trás, tem um interesse por trás. Eu não vou nem discutir que empresa é essa Elion, que é quem faz tudo isso, né? Porque, apesar do vídeo querer mostrar para a gente que foi o pai e os tios da menina que decidiram construir estradas, a não ser que ela se chamasse Chun Lin Bun Camargo Correia ou Chin Lung Li Odebrecht, a família dela não podia construir uma estrada. Poucas famílias no mundo conseguem construir uma estrada, e são essas aqui que eu acabei de citar. Então, o que está por trás não é uma decisão popular, uma decisão daquela comunidade. O que está por trás é algum interesse que não está explícito no vídeo, mas que fez aparecer a estrada, não tem dúvida nenhuma. Vocês podem até desconfiar um pouquinho quando os desenhos da menina têm muita pá de energia eólica. Alguma coisa tem por trás. E aí você vai descobrir que a Elion é uma empresa de energia sustentável. Vamos discutir sustentabilidade, né, ao longo da vida. Então, tem interesses por trás. E aí, Sônia, eu acho que você desenhou muito bem essa ideia, né, do que é sustentável, o que não é, do que era essa outra vida, essa comparação com as nossas avós e mães, etc. A única coisa que talvez eu não assinasse embaixo é que quando essas pessoas que vivem um outro tipo de vida recebem o apelo da mídia, elas começam a se questionar. Aí eu acho que não. Eu acho que é justamente o que não acontece é questionamento. O que acontece é doutrinação, me parece, né? Então chega uma mídia, chega a TV, a Rede Globo, chegam as novelas, chegam alguns tipos de informações que dizem para a gente, na cidade é melhor, na cidade é desenvolvido, e no campo é atrasado.
Sim, com certeza. Né? Mas claro que eu concordo com o que você está falando, né? A gente começa a se incomodar porque apresentam para nós aí a palavra importante, um modelo de desenvolvimento, e a palavra modelo para mim é muito mais grave do que a palavra desenvolvimento, apresentam um modelo fora do qual não é possível ser feliz. Então, a grande questão do desenvolvimento sustentável, para mim, começa com modelo de desenvolvimento sustentável, que é o texto que está no finalzinho do vídeo. Essa experiência apresenta um modelo de desenvolvimento sustentável. E modelo de desenvolvimento é quase uma palavra só. A gente não consegue mais imaginar. Nós aqui, hein, que queremos fazer um curso fora da casinha, né? Nós usamos essa ideia de modelo de desenvolvimento. Quando a gente pensa num lugar atrasado, a gente pensa na Bolívia. Ué, a Bolívia? A Bolívia é um estado que, poucos anos atrás, mudou a sua Constituição e se transformou num estado plurinacional, com 4 línguas oficiais, com respeito a muitas das etnias que estavam lá oprimidas há 5 séculos. Eles são atrasados? Talvez eles não tenham pujança econômica, talvez eles tenham uma briga séria para ser feita, mas atrasados... Opa, a bateria está acabando. Atrasados eu tenho sérias desconfianças. Um país que tem uma diversidade de milhos que lá tem ainda, e não é que nem a nossa aqui, que a gente só vê o milho de um tipo, e provavelmente de um gene só, não pode ser mais atrasado do que o nosso. Certo? Um país que respeita as suas culturas a ponto de ter 4 línguas oficiais, e aqui a gente tem mais de 200 línguas, e nenhuma delas oficial no seu português, não dá para dizer que é subdesenvolvido. Então, temos um problema aí com modelo de desenvolvimento. E isso precisa ser questionado. Gente, uma vez eu fiz uma brincadeira com alunos de 5ª série, discutindo isto, exatamente isso que eu estou falando, talvez com outras palavras, discutindo isso. E eu perguntei para eles se eles podiam bolar novos indicadores de desenvolvimento. Eu estava questionando o PIB, o IDH. E aí o menino surgiu com uma ideia que era o seguinte: todo dia de manhã vai ter um scanner na cara da pessoa que está acordando. Quando ela acorda, o scanner vai medir quantos centímetros tem o lábio de um canto ao outro. Quanto maior o número de centímetros, mais desenvolvida é aquela família. Ou seja, se a criança acorda sorrindo, aquele menino de 5ª série achou que a família era desenvolvida. Se as crianças acordam com o bico fechado, aquela família não era desenvolvida. Porque, por algum motivo, para aquela criança de 5ª série, o desenvolvimento estava ligado com felicidade. E ele tem toda a razão. Tem toda a razão. O desenvolvimento não deve estar ligado exclusivamente a questões econômicas, né? Então, essa é uma das questões que o vídeo me traz muito, porque ele apresenta um modelo de desenvolvimento, um modelo de casa. Vocês imaginam que uma família que mora num deserto, uma família nômade que mora no deserto, vai se contentar com uma salinha, com sofá, 2 poltronas, mesa de centro e televisão? Como qualquer casa de classe média no mundo, será possível que esse modelo acontenta todo mundo? Não, com certeza não. Mas, como diz a abertura, né, a mística da abertura, a gente se acostuma com cada coisa e a gente se acostuma com as nossas casas feitas com carimbos. O mundo inteiro tem o mesmo tipo de casa. Não é possível. Temos um modelo aí, e por isso que eu tenho uma rejeição à palavra modelo, assim, fundamental, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é a tal da sustentabilidade, né? Que as pessoas não estão morrendo nessa situação nova, eu entendo. Que elas tenham mais grana, eu entendo. Mais possibilidade de comprar tudo que a mídia oferecer, eu também entendo. Mas eu tenho que perguntar outras coisas. Onde que está aquele alaúde que o avô estava tocando antes dele morrer? Vamos supor que o alaúde não tivesse quebrado no desmoronamento da casa. Será que o alaúde está, alternativa A, numa cristaleira no canto da sala? Ou seja, um respeito a um instrumento tradicional da família? Pode ser. Será que o alaúde está guardado num porão qualquer do apartamento? Pode ser. Será que o alaúde foi vendido? Pode ser. Será que a menina toca esse alaúde? Porque daí a gente está falando da sustentabilidade cultural, da identidade, do pertencimento, que tem a ver com a sustentabilidade, mas nunca aparece
né? Quando a gente fala do tripé da sustentabilidade, né? O econômico, o ecológico e o social, leiam, por favor, todos os textos que vocês veem de empresas, de governos, o social é um parágrafo. Tem poucos indicadores de uma sustentabilidade social, e ela tem a ver com pertencimento, com identidade, com felicidade. E olha que legal, gente, o vídeo produzido por uma empresa e por um governo, o vídeo sabe que a tradição é um item importante da sustentabilidade. Sabe por quê? Porque quando aquela família vai sentar naquele sofazinho, na salinha de classe média, com mesa de centro, eles estão com roupas típicas. Só um momentinho, Lucas. Eles estão com roupa típica. Quando o vídeo apresenta o restaurante que a família conseguiu ter, o restaurante, no fundo, é construído em tijolo, mas a entrada do restaurante é uma tenda nômade. Então, eles sabem que a questão da cultura é importante, mas esse projeto atropelou a cultura deles. Mas o vídeo mostra a roupa típica, a tenda, eu até tinha marcado aqui, as ervas medicinais chinesas. Ué, se é tão importante as ervas medicinais chinesas, a falta do hospital, como disse a Sônia, é relativa. É relativa, porque se eles ainda dominassem a cultura, né, a gente não ia precisar tanto, porque a gente ia ter uma apropriação até do nosso corpo. Entendi, Lucas, legal. O alaúde foi tocado por um tablet, provavelmente, o alaúde foi tocado por um tablet. E veja, para a gente não ficar falando só da China, eu posso também perguntar, e não quero que ninguém responda, por favor, para a gente não se expor, quantos de vocês têm uma Neosaldina na bolsa? E antes de se perguntar por que eu estou com dor de cabeça, a gente toma a Neusa, ou qualquer uma dessas coisas, e fala assim, nossa, faz 4 horas que eu não bebi nada. Ou eu dormi pouco essa noite. Ou eu estou muito preocupado com alguma coisa, porque a gente tá desconectado do nosso corpo também. A gente está desconectado da gente, né? E aí é mais fácil tomar um remédio ou ter o hospital mais próximo do que a gente tomar um chá, do que a gente olhar para a gente, do que a gente acalmar a mente e estabelecer uma relação de comunicação com a gente mesmo, né? Então, essas questões, em pouquíssimos segundos, para mim estão muito ligadas a esse mito do desenvolvimento sustentável. Antes que a Abel soe o gongo, vou falar mais uma frase só. Ainda em 92, que muitos de vocês estavam quase nascendo, né? E quando o desenvolvimento sustentável apareceu como uma grande vedete, em 87 o conceito foi, né, moldado, em 92 ele apareceu na Rio 92 como grande vedete, é isso que nós queremos. Pesquisadores da USP, o professor Antônio Carlos Diegues, disse, nós não queremos desenvolvimento sustentável. Olha, nós não queremos desenvolvimento sustentável, nós queremos sociedades sustentáveis. Querendo dizer, o que a gente quer que seja sustentado são gente, pessoas, grupos sociais, no plural. E não o que nós queremos que seja sustentável é um modelo de desenvolvimento. Bel, Silvia, vocês vão passar o tratado em algum momento? Tem espaço para o tratado? Ou pede para o Marcos enfiar o tratado em algum momento, sei lá? Então, ou, Sandro... Como leitura extra, né? Atividades assíncronas de vídeos interessantes. Ontem não, na quarta-feira passada, eu peguei a parte do tratado que fala de sociedades sustentáveis. Excelente. Até porque o conteúdo do primeiro módulo ele está fundamentado no livro que eu estou lançando e que fala da coeducação entre gerações para a sustentabilidade, né? E apresenta um olhar crítico ao desenvolvimento sustentável. Agora, veja, a frustração é grande com relação à questão de horário e quantidade de temas que a gente tem teria, né, para aprofundar, para tratar, enfim. Eu queria já que estou falando, nós temos 10 minutos, reintroduzir a Gabi, então, né? Aí ficam vocês dois e os participantes, e aproveito, então, na minha fala para
para chamar atenção para a plataforma que nós estamos utilizando, que é o Moodle, convidar as pessoas para que elas entrem no Moodle, comecem a participar. Nós abrimos um fórum lá, até o momento, só a outra Gabi, não, a Gabi Guedes, Fábio e Murilo já se expressaram, mas a participação no fórum é uma das maneiras de a gente fazer a avaliação e colocar nota, né, de participação para vocês. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Né, se estão aqui ainda, mas não completaram as inscrições de vocês, por favor, entrem em contato com Renata para concluir as inscrições de vocês. E é isso. Matrícula. Façam uma matrícula, né? E é isso. Renata, tem alguma coisa a mais ou podemos passar a palavra de novo para os convidados? Era isso mesmo. Obrigada, Bel. Ok. Então, Sandro e Gabi e Sandro, os últimos minutos diga. Aí. Vai lá. Gente, queria ver também se o pessoal, né, da turma não quer se colocar, se tem questões. Eu peguei algumas questões que surgiram ali do chat, posso ir comentando enquanto isso, mas, enfim, queria ouvir vocês também aí sobre essa questão da comunicação, né? Mas muito bom mesmo, Sandro. Várias questões aí que botar a cabeça para refletir. Sobre esse lance que você falou, assim, do Paulo Freire, acho que é uma ótima questão mesmo, assim, né? Eu não poderia afirmar que eu não acho que o Paulo Freire acha que as tecnologias são neutras, digamos assim. Não poderia afirmar isso porque eu não vi nada dele sobre isso afirmando ou negando, né? Mas esse diálogo que eu tirei, né, que eu apresentei essa frase, ele está dentro de um contexto no sentido de que ele estava quase numa linha de, tipo, ser contra, de fato, a utilização da TV, assim. Então, ele, na verdade, está ponderando a opinião dele no sentido de que, olha, eu acho que tem várias questões, né, para a gente aprofundar e tal, mas, apesar disso, né, é possível utilizar, assim. Mas vale muito a pena, assim, dar uma olhada. Eles estão discutindo um pouco sobre essa questão da utilização desses veículos para educação formal mesmo, inclusive, assim. É muito interessante. Queria comentar sobre a Rede Globo, que alguém comentou aí. Eu acho que foi um comentário mais irônico ali, acho que foi o próprio Sandro também, né? Foi. Sarcástico, eu entendo, mas eu acho que vale a pena, assim, né? Porque, de fato, hoje a Globo, né, tá saindo de comunista na história, né? E é muito curioso, né? Como na política é muito dessa forma mesmo, né? Como as coisas aparecem, né? Mas o que eu acho, assim, né? E talvez reafirmando, assim, um pouco dessa tese que eu apresentei, é que a Globo, justamente por ser uma empresa, né, e precisar de, né, ter os pontos no Ibope, né, pessoas assistindo de fato, minha impressão é que nos últimos anos, né, principalmente nos anos 2010 ali para cá, eles fizeram uma mudança na linha editorial que incorpora, né, pautas sociais mesmo, assim, né? Então, a questão das mulheres, a questão dos negros e negras, LGBTs, né? Então, como aquele programa do Amor e Sexo, por exemplo, né? Que dialogava, né, debatia um pouco essa questão. E por conta disso, né, inclusive o pessoal da direita, né, acusa a Globo, né, a ser comunista, etc. Mas eu queria ressaltar que, apesar disso, a Globo ainda é muito a favor das propostas, por exemplo, do Paulo Guedes, né? Então, por exemplo, se posicionou a favor da reforma da Previdência, que destruiu nossas possibilidades de nos aposentar, assim, né? Então, apesar de, editorialmente, eles apresentarem uma linha mais progressista, né? Apesar disso, seguem sendo uma empresa, né, que visa o lucro, né, querem crescer, né, e que tem interesses, são muito próximos e amigos aí dos grandes empresários do Brasil, assim, né? Então, acho que tem essa relação contraditória, assim, muito parecida com o que é a Folha de São Paulo também, em alguma medida, enfim, né? Que já era antes, na verdade, né? E a Globo acho que foi incorporando um pouco isso. E, por fim, de comentário, assim, queria comentar sobre essa questão da ideologia. Eu achei uma ótima pergunta, assim, né? Essa aula é sobre educação ambiental ou política, assim, né? Concordo plenamente com o que o Sandro comentou sobre isso, assim. Eu acho que a minha ideia era justamente apresentar um pouco disso, assim, né? Nossa percepção do Levante, debater meios de comunicação, né? Debater comunicação no Brasil é debater política.
né? Porque em alguma medida tem alguém decidindo, né, o que a gente vai assistir, o que a gente vai acessar de informações. A gente pode até escolher ignorar esse fato, né, e seguir com a nossa vida e tudo mais, né? Acho que, inclusive, ainda num período como esse, né, de forte negação, inclusive, da política, assim, né, eu entendo. Apesar disso, que eu estou querendo colocar e problematizar, colocar a gente para refletir, é um pouco isso, assim, né? Que são problemas que são, por exemplo, essa questão da crise hídrica, da questão energética, né? São problemas estruturais, né? Da nossa sociedade. E que estão colocados, assim, né? E a saída para eles é só pela política, né? Eu sozinha posso até fazer um stories lá no meu Instagram sobre esse absurdo, né? Fazendo uma denúncia das empresas. Mas eu sei que vai ter uma limitação muito grande, né? O alcance que isso vai ter, né? As pessoas que vão me ouvir. Então, organizados, né? De forma coletiva, discutindo, pautando, indo para a rua, né? Para pressionar e lutar. Para nós, o Levante é o melhor caminho para solucionar esses problemas da classe trabalhadora, assim, né? Então, por isso que eu apresentei aqui um pouco... É isso, né? De fato, afirmo e reafirmo, assim, que eu não sou uma pessoa neutra, assim, desse ponto de vista, né? E não sou mesmo... E, enfim, queria convidar vocês mesmo a refletir junto, né, para que a gente possa construir o que a gente quer, né, no lugar disso. Então, colocando um pouco isso, assim, eu espero ter ajudado, né, contribuído aí no curso que vocês estão fazendo. Acho que daqui a pouco vai dar nosso tempo, mas se ainda quiserem colocar questões, enfim, estamos aí. Também, se quiserem meu e-mail, meu WhatsApp, a gente pode seguir conversando, fiquem à vontade. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. E estamos aí, estamos juntos. Pessoal, né, Gabi? Pessoal, eu botei aí agora um curta que é muito interessante, que é Esqueçam Banhos Curtos, porque justamente traz essa história de que decisões individuais não resolvem nada. Não é cada um faça a sua parte, não existe isso, porque a questão é política. Né? É de uma dimensão coletiva, e se é coletiva, é política, né? E talvez, gente, nada mais político do que dizer que não faz política. Porque a gente até dizer, não, eu sou neutro, ou eu não vou falar de política, é uma atitude política. Né? Só que é uma atitude política complicadíssima, porque ela é contraditória. Né? Então, assim, as pessoas me perguntam, Sandro, você não tem medo do que você fala em sala de aula? Eu falo, não tenho medo, porque eu não faço doutrinação. Eu só sou bastante honesto em dizer, eu penso isto, e evidentemente não avalio ninguém pelo que pensa, certo? Nas minhas disciplinas, ninguém pode dizer que só porque pensa diferente é reprovado, ninguém é reprovado na minha disciplina. Então, o problema é você fingir que não tem um ponto de vista, porque todos têm. Todos têm. Qualquer seleção de falas que você faz, quando a Gabi escolheu este vídeo e não outro, ela fez política. Né? Então, é bastante importante. O problema é que essa palavra política, né, foi jogada na lama, e é uma das palavras mais bonitas que tem. Né? Eu falo política com P maiúsculo. Né? Eu não sei como é que foi o primeiro encontro, eu não consegui, porque o meu celular não conseguiu exibir o primeiro encontro. Mas veja, Alessandra, eu não conheço a Bel e a Silvia, não conheço todas as outras pessoas, não me parecem pessoas do que eu conheço há muito tempo, doutrinadoras, são pessoas que se posicionam. E talvez isso seja o mais honesto de tudo. Pior, são pessoas que dão curso sem dizer qual é o seu posicionamento, e esse posicionamento está embutido, exatamente como a Gabi acabou de mostrar para a gente. O poder da mídia. A mídia não diz qual é a sua posição, mas ela diz. Né? Então, não ressaltar um posicionamento é a pior das situações, porque parece que é uma fala neutra. Não existe discussão ambiental sem falar de política. Não existe. Essa discussão é ecológica. Nos cursos de biologia deve ter bastante, mas isso não é ambiental. O ambiental é discutir justamente a relação entre a vida humana, as decisões que a gente toma, cada um de nós toma, com a questão ecológica. Aí nós estamos falando de política. A gente faz política quando vai comprar alguma coisa no mercado. Posso contar, Bel, rapidinho uma história? Uma vez, gente, eu estava dando um curso na pós, dialogando com isso que a Alessandra está colocando, porque é importante e é muito bom que ela coloque.
É muito bom que ela coloque, porque aí a gente vai deixando claro que não é doutrinação, mas é posicionamento. E posicionamento que não vai exigir de vocês que seja igual, porque aí seria doutrinação. Uma vez eu disse para uma pessoa que eu queria comprar uma bola de futebol para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas enormes, grandes, e um filhote de 7 anos. Eu queria comprar uma bola de futebol, mas eu não queria comprar uma bola de futebol feita em outro país. Eu queria feito uma bola aqui, e isso é uma decisão política. Quer dizer, eu quero usar o meu dinheiro para valorizar a indústria nacional. Isso é uma decisão política, não é política partidária, é política em termos de visão de mundo. E é interessante porque na época não tinha, só tinha bola feita no Paquistão, etc. Depois de 2 semanas eu ganhei uma bola feita pelos presidiários de Atibaia, ou Itatiba, Atibaia. Ganhei 3 bolas feitas no Brasil por presidiários. É uma decisão política isso. A gente faz quando a gente vai comprar coisa no mercado, quando a gente não compra no mercado, estamos fazendo política. Mas política com P maiúsculo, né? Não política partidária, que é a coisa mais linda que existe. A gente é um ser político, né? Paulo Freire de novo. A gente vai falar até às 11 se eu continuar aqui. Eu gostaria de... Eu acho que a provocação que a Alessandra traz é muito importante, mas se ela observar dentro do cronograma, né, do primeiro módulo, nós estamos trabalhando os conteúdos, claro que de acordo com a visão de mundo, né, da pedagogia freiriana, isso foi colocado desde o início, né? Então, se pensarmos, eu não gosto do binário, mas para facilitar, se pensarmos a pedagogia freiriana, né, reflexiva, voltada para a transformação social, e a educação bancária, que ele próprio, Paulo Freire, fala, né? Então, prescritiva, cheia de modelos, né, de modelos a serem seguidos. Então, eu acho que assim, é interessante a colocação, mas eu não acho que a gente está saindo, né, inclusive do propósito dos conteúdos dos módulos já desde o início divulgado, né? Então, eu vou aproveitar para agradecer todo mundo, porque a gente já passou então do tempo, a gente até pode ficar batendo papinho aqui, mas as pessoas podem, né, se sintam desobrigadas a continuar a conversa. Então, agradecer, sobretudo, os convidados, né, que vieram com toda a vontade de contribuir. As 2 apresentações foram muito, muito pertinentes e também provocativas, e eu acho que essa na linha, volto a dizer, na linha freiriana. Paulo Freire tem um livro dedicado a isso, chama Pedagogia da Pergunta, né? Então, mais do que dar respostas aqui, a gente está nessa mesmo, né? Porque é dessa maneira que a gente sai do lugar, né? Que a gente se sente incomodado, se sente, né? E começa a questionar. Então, é isso, gente. Tá aqui, tem os comentários das pessoas que vocês estão lendo, né? E aí, fiquem à vontade, até para voltar a pegar a palavra. Sandro, Gabriela. Não, eu vou me despedir, porque eu vou aqui antes de... Eu vou me despedir, porque eu vou botar meu filhote na cama. Mas, Bel, me cobra de mandar o link do vídeo e de alguns documentos que eu acho que são legais para a gente escutar um pouquinho, para a gente ler outras coisas, tá bom? Sim, eu vou subir já, a Gabi já disponibilizou esse material e de você eu vou cobrar, sim. Feito. Tá pelo bom. WhatsApp a gente vai conversando. Tá bom. Okay, gente, brigadão, viu? Gabi, obrigado. Obrigada, Gabi. Valeu. Obrigada e até quarta-feira para o pessoal que está participando do curso. Tá bom. Gente, brigadão, viu, pelo convite. Espero que a gente tenha outros momentos aí também de encontro. Gostei muito de estar com vocês. E seguimos aí, se falando também, discutindo. Importante. Seguramente. Tá Obrigada, bem? gente. Então tá bom. Tchau, Vamos todo nos mundo. despedindo. Até mais, gente. Boa noite, tchau. pessoal. Boa noite.